Olá, meus amigos. Nessa noite estudaremos obrigação tributária. Falaremos um pouco do conceito, das espécies e dos aspectos que envolvem essa obrigação tributária. Então, nós começaremos com um conceito de obrigação. Então, a estrutura da obrigação tributária, ela é igual a qualquer obrigação. Nós temos um sujeito ativo, que tem o dever, que tem o direito de exigir a prestação, o sujeito passivo, que tem o dever de cumprir com a prestação, e um vínculo jurídico que une todas essas partes. Então, nós estudaremos, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo e os aspectos que envolvem essa obrigação tributária. Então, o conceito de obrigação é que obrigação tributária é uma relação jurídica que decorre da lei, onde o sujeito ativo tem o direito de exigir do sujeito passivo um pagamento de tributo, uma prestação pecuniária ou uma obrigação de fazer ou de não fazer no interesse da fiscalização tributária. Então, este é o conceito de obrigação. Essa obrigação tributária, ela é dividida em duas espécies: a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória, conforme dispõe o artigo 113 do Código Tributário. Então, a obrigação tributária principal é a que tem natureza patrimonial. É uma obrigação, comparando com o direito civil, é uma obrigação de dar dinheiro que envolve pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Então, o objeto da prestação da obrigação tributária principal sempre será dinheiro. Ou é pagar o tributo, ou é o pagamento da penalidade pecuniária. Uma crítica que se faz a este conceito é que o legislador incluiu dentro desse conceito penalidade tributária. Como nós já vimos no conceito de tributo, tributo e penalidade são coisas distintas, então, logicamente, esses dois elementos não poderiam estar no mesmo conceito de obrigação tributária. Mas a ideia do legislador é que tanto o tributo quanto a penalidade, ou seja, o dinheiro, de uma forma geral, ele é cobrado de uma única maneira, que é pela execução fiscal. Então, pelo Código Tributário, a obrigação tributária principal, ela envolve pagamento de tributo, tem por objeto pagamento de tributo e de penalidade pecuniária. Agora, a obrigação acessória é uma obrigação não patrimonial. Ela não exige dinheiro, ela exige um ato, uma prática de ato ou uma abstenção, ou seja, um fazer ou um não fazer. Então, na prática, é muito fácil você distinguir as duas espécies. A que cobra dinheiro é a obrigação principal, a que exige fazer e o não fazer é uma obrigação acessória. Então, temos que tomar cuidado também com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário, que ele diz o seguinte, que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal. Na verdade, o termo conversão, dela se converter aqui, ele é equivocado. A acessória não se converte em principal. O que ocorre é que, quando há o descumprimento da obrigação acessória, surge uma penalidade pecuniária, uma penalidade tributária. E essa penalidade tributária é uma obrigação principal. Então, o que ocorre é o descumprimento da acessória faz com que surja uma penalidade tributária, e aí é que a gente vai cobrar agora a penalidade, e às vezes ainda acessória. Um outro alerta é que essa obrigação acessória, ela não depende da existência ou de alguma forma da obrigação principal. A obrigação aqui acessória, ela é independente, não tem relação de dependência com a obrigação principal. Significa o quê? Que a obrigação acessória pode existir independentemente da obrigação tributária principal.
ela pode existir independentemente da obrigação tributária principal. Então, pode ser que uma pessoa tenha obrigação acessória e não tenha obrigação principal. Isso, então, significa que o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser diferente do sujeito passivo da obrigação principal. Bom, aí nós temos que definir alguns termos para continuar, né? A obrigação tributária principal, que é o que a gente vai mais falar, ela envolve dois elementos. Um elemento que a gente achou por melhor chamar de hipótese de incidência e o outro de fato gerador. No Código Tributário, todos esses elementos normalmente são chamados de fato gerador. É uma grande crítica na doutrina por conta disso. Aqui a hipótese de incidência é simplesmente a previsão legal da obrigação tributária. Então, quando a lei tributária prevê na lei apenas a incidência de um tributo, nós chamamos isso de hipótese de incidência. Então, tenha em mente que hipótese de incidência sempre usaremos como significando a previsão legal. E fato gerador é a concretização dessa previsão legal. Então, não basta ter previsão legal para ter obrigação tributária, né? Essa previsão legal tem que ser concretizada, alguém tem que praticar. Então, não basta a lei falar que é devido ao imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Alguém, na prática, precisa se tornar proprietário de um veículo automotor para que surja obrigação tributária. Então, a obrigação tributária ela só surge com a ocorrência do fato gerador, que é a concretização da previsão legal. Em outros termos, né, como está aí exposto, é a hipótese de incidência mais o fato gerador é que faz com que surja a obrigação tributária, e aqui a gente sempre vai se focar na obrigação tributária principal. Quando for falar da acessória, nós destacaremos de maneira distinta. Bom, então a norma tributária impositiva, aquela que cria tributo, aquela que gera, né, a previsão legal de um tributo, ela precisa conter alguns aspectos. Nós vamos falar de 5 aspectos dessa norma tributária impositiva. Tá? Nesse momento, nós vamos colocar quais são esses 5 aspectos e depois nós iremos detalhá-los melhor. Então, um primeiro aspecto de que a norma tributária tem que ter é o aspecto material, que diz respeito sobre o que está sendo cobrado o tributo. Qual é o fato gerador do tributo? Então, por exemplo, qual é o aspecto material do IPVA? IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, sobre o que se cobra esse imposto? É sobre a propriedade de veículo automotor. Então, quando a gente responde essa pergunta sobre o que se cobra o tributo, nós estamos identificando o chamado aspecto material. Esse aspecto material, ele se confunde aqui com a expressão fato gerador. O outro aspecto é o aspecto espacial. Aqui queremos saber onde ocorre o fato gerador, onde ocorreu a situação descrita na lei. Então, qual território? Porque isso implicará, né, depois em algumas consequências sobre quem pode cobrar o tributo. Então, esse aspecto espacial ele responde onde o fato gerador ocorreu. Um outro aspecto é o temporal, que diz respeito a um momento de ocorrência, ou seja, quando o fato gerador ocorreu, quando nós devemos considerar ocorrido o fato gerador. Quarto aspecto é o pessoal. Aqui nós respondemos a pergunta: quem cobra tributo e quem deve tributo? Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo da obrigação tributária? Então, também teremos o aspecto pessoal. E o último aspecto é o quantitativo, que determina
quanto de tributo será pago, quanto de tributo é devido. Então, o aspecto quantitativo ele determina esses critérios para, na lei, critérios para se determinar o cálculo do tributo. Então, a norma tributária precisa conter, expressa ou implicitamente, esses aspectos. Se faltar qualquer desses aspectos, essa norma tributária impositiva ela é incompleta. E norma tributária impositiva incompleta, ela não tem condições de ser aplicada. Tá? Então, se faltar qualquer desses aspectos, a norma tributária não teria condições de ser aplicada. Então, nós vamos falar, agora especificar cada um desses aspectos. O primeiro deles é o aspecto material. Então, o aspecto material, como nós vimos, ele define sobre qual situação incide o tributo. Esse aspecto material ele é confundido aí com a expressão fato gerador, ou como alguns doutrinadores preferem, fato típico tributário. É aquela previsão legal que diz sobre o que, qual situação que se cobra tributo. E aqui o Código Tributário ele define, ele separa entre obrigação tributária principal, o aspecto material da obrigação principal, e o aspecto material da obrigação acessória. Então vamos falar do aspecto material da obrigação principal. Está previsto aí no artigo 114, que diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, percebam que o legislador ele confunde, ele mistura os conceitos do que é fato gerador e do que é hipótese de incidência. No artigo 114, a expressão fato gerador ela está significando hipótese de incidência, ou seja, previsão legal, tá? Porque é uma situação definida em lei. Então, qual é o aspecto material da obrigação principal? A obrigação principal, primeiro, é uma situação. Ou seja, qual situação? Qualquer ocorrência, que depende da vontade ou não. É um fato jurídico em sentido amplo. Então, essa situação é que precisa ser definida em lei. Essa situação é que tem que estar descrita para que nós saibamos qual fato incide e qual fato não incide tributo. Tá? Então aí nós temos definida em lei, porque decorre do princípio da legalidade, precisa dessa definição legal, porque senão não pode se cobrar tributo, e é uma definição que é necessária. Porque sem essa definição legal não tem como cobrar tributo. Então, esse aspecto material, a gente pode definir algo muito importante, que esse aspecto material, ele deve ser explícito, sempre explícito na norma, porque é uma situação que tem que estar definida em lei. Então, é um aspecto sempre explícito, porque se a lei não explicitar qual situação, então não se pode cobrar tributo. É necessária, porque precisa da previsão legal, e basta essa previsão legal descrevendo essa situação para que se cumpra, para que alguém pratique o fato agora que dá origem à obrigação tributária principal. Então, que para surgir a obrigação, basta a ocorrência da descrição legal. Então, percebam que o código ele coloca de uma forma bem ampla, mas qual situação? Bom, aí dependerá de qual tributo, Dependerá de qual tributo. O aspecto material da obrigação acessória obrigação acessória, lembrando, é aquela que tem por objeto um fazer ou um não fazer. Então, o aspecto material é justamente a prática ou abstenção descrita na legislação aplicável. Vejam que tem uma diferença, porque o aspecto material da obrigação principal exige definição em lei. O aspecto material da obrigação acessória pode ser previsto na legislação, ou seja, é muito mais amplo a previsão, a gama de normas para prever a obrigação acessória do que a obrigação principal. Então, o que será o aspecto material da obrigação acessória? A prática ou abstenção descrita na legislação aplicável ao caso. Tá? Bom, então aqui nós encerramos sobre esse aspecto material.
O próximo aspecto é o aspecto pessoal. Então, o aspecto pessoal, ele definirá quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo da obrigação tributária. Então, veremos esses dois aspectos. Então, primeiro, sujeito ativo. A primeira pergunta é a seguinte: precisa a lei expressamente definir quem é um sujeito ativo? Não necessariamente. O sujeito ativo ele pode ser implícito na norma, porque se a lei não falar nada expressamente, o sujeito ativo será o ente federativo que editou aquela norma. Então, o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir seu cumprimento. Então, vejam que no artigo 119 ele já define, olha, para ser sujeito ativo tem que ser pessoa jurídica de direito público. E pelo artigo 119 já nos define quem não é sujeito ativo, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado, pelo menos teoricamente, não poderiam ser sujeito ativo da obrigação da obrigação tributária, tá? Bom, só que esse dispositivo legal ele tem uma atecnia. Ele fala que tem que ser o titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Quando a gente fala de competência em direito tributário, nós estamos falando de competência tributária, que é aquele poder para criar tributo. Nesse caso, a gente não está falando só de pessoa jurídica que tem poder para criar tributo. Por exemplo, uma autarquia, ela não tem competência tributária, ela não pode criar tributo, mas ela pode ser sujeito ativo da obrigação. Então, não é correto, como o Código fez, colocar essa palavrinha competência no conceito de sujeito ativo. Por quê? Existe uma diferença entre competência para exigir e capacidade ativa. Então, competência é sempre pessoas que podem criar tributo, apenas a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Capacidade ativa, aí sim é o correto. Capacidade ativa é a aptidão que uma determinada pessoa de direito público tem para cobrar o tributo. Então, há uma diferença. O correto seria colocar o titular da capacidade ativa, tá? Então, para fechar o sujeito ativo, nós temos esse conceito do professor Leandro Pausen, que diz o seguinte, que o sujeito ativo da relação tributária é o credor da obrigação, tendo as prerrogativas de editar normas complementares e necessárias, a fiscalização e a cobrança, exercer fiscalização, constituir crédito tributário mediante lançamento, inscrevê-lo em dívida ativa e exigir seu pagamento, se necessário, mediante ajuizamento de execução fiscal. Bom, no final das contas, então, a gente pode resumir o seguinte, que quem é o sujeito ativo é quem tem legitimidade para ingressar com a execução fiscal. Então, se a pessoa jurídica de direito público tem legitimidade para ingressar com a execução fiscal, aí sim teremos o sujeito ativo. Percebam que ele tem prerrogativa não é para editar normas no sentido de criar, é para editar aquelas normas complementares, tá? Aquelas normas complementares, aqueles atos administrativos, não para fazer lei, porque fazer lei, aí a gente tem os entes federativos. O próximo aqui é o sujeito passivo. Aqui, novamente, nós vamos separar, né? Fazer o sujeito passivo da obrigação principal e depois falar do sujeito passivo da obrigação acessória. Então, o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Lembra, o objeto da obrigação principal é pagamento de tributo ou de penalidade. É pagamento de tributo ou de penalidade. E apesar do código colocar que é uma pessoa, nós veremos mais à frente nessa aula de que não precisa nem ser pessoa no final das contas para ser sujeito passivo da obrigação. Bom, existem duas espécies de sujeito passivo, o contribuinte e o responsável tributário. Contribuinte é aquela pessoa que pratica o fato gerador, ou como diz o código, é a pessoa que tem relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador. De forma bem simples, né? A pessoa que praticou o fato gerador, aquela previsão legal, esse é o contribuinte.
independentemente de quem seja. Tá? Então, contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Em outras palavras, é quem pratica esse fato gerador. Responsável tributário é uma pessoa que não é o contribuinte, isto é, não praticou o fato gerador, mas a legislação, na verdade a lei, ela dispõe expressamente que ele pagará o tributo. Então, responsável tributário não se confunde com contribuinte. Os dois têm responsabilidade, obviamente, mas responsável tributário é a pessoa que não pratica o fato gerador, mas a lei determina que ele paga o tributo. Só que existem alguns critérios para a lei determinar quem é esse responsável. Não pode ser qualquer pessoa. Para ser responsável tributário, é necessário que essa pessoa ela tenha uma relação com o contribuinte ou uma relação com o fato gerador. Então não pode ser uma pessoa aleatória. Tem que ser uma pessoa que de alguma maneira está relacionada com o contribuinte ou relacionada com o fato gerador. Então, daqui para frente, nós não podemos usar a palavra contribuinte como sendo sinônimo de sujeito passivo. Contribuinte é uma espécie de sujeito passivo. Nós temos outro, que é o responsável tributário. Então, esses daqui são os sujeitos passivos da obrigação principal. Agora, da obrigação acessória, nós temos aqui no artigo 122, que é a pessoa que é obrigada a fazer ou não fazer. O objeto da obrigação acessória, lembrando, é sempre uma prática ou uma abstenção. Então, será sujeito passivo aquela pessoa que é obrigada a fazer ou não fazer. Lembrando, o sujeito passivo da obrigação acessória, ele pode ser uma pessoa diferente do sujeito passivo da obrigação principal. Necessariamente não quer dizer que sejam as mesmas pessoas. Podem ser pessoas distintas, Aí reforçando aquela ideia de que a obrigação acessória ela é independente da obrigação principal. Sobre ainda a sujeição passiva, nós temos aqui o artigo 123 do Código Tributário, que ele vai trazer uma situação para a gente não confundir o âmbito de aplicação do direito civil com o âmbito de aplicação do direito tributário. Então ele diz o seguinte, que salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, os negócios jurídicos particulares, privados, eles não têm força de mudar quem é o sujeito passivo no direito tributário. Então, um contrato do direito privado não tem força para mudar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, nós não podemos confundir. Um exemplo clássico que a gente vai ilustrar isso daqui seria qual? Então, imaginemos o seguinte. Imaginemos aqui o sujeito passivo do IPTU. Vamos colocar, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário, porque o que é o IPTU? É o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana. Então nós temos o proprietário. Só que o direito privado, o direito civil, permite esse proprietário, num contrato de locação, estipular que o IPTU será pago pelo locatário. Isso não tem problema nenhum, o direito civil permite. A questão é, o fato do contrato de locação prever que o locatário pagará o IPTU, isso muda no direito tributário quem é o sujeito passivo do IPTU? O artigo 123 responde, não. Tá? No caso, por exemplo, do locatário não pagar o IPTU de 2020, quem vai pagar o IPTU? Quem é que deve? Quem é que é o sujeito passivo dessa obrigação tributária? Continua sendo o proprietário. Então, esse contrato de locação não tem força para alterar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. E o proprietário do imóvel, ele não poderá alegar contra a fazenda pública, que fez esse contrato e que transferiu a titularidade do IPTU para outra pessoa. Isso não vale de nada para o direito tributário. Ainda sobre o sujeito passivo,
nós temos o tema da solidariedade passiva. Um detalhe que não existe solidariedade ativa no direito tributário, pelo menos essa é a regra, de não existir solidariedade ativa no direito tributário. Por quê? Quando nós vimos a aula de competência tributária, nós vimos que para cada fato gerador existe apenas um tributo a ser cobrado e cobrado por uma única pessoa de direito público. Quando existem várias pessoas de direito público cobrando de um mesmo fato, nós teremos aquela situação de bitributação, o que não é permitida. Então nós não temos a solidariedade ativa. Em algumas situações concretas, especiais, até a jurisprudência já admitiu alguns casos, mas são muito excepcionais, são excepcionalíssimos. Então nós vamos falar da solidariedade passiva. Então, a solidariedade passiva é aquela que nós teremos no polo passivo, né, no sujeito passivo, nós teremos mais de uma pessoa. Então, mais de uma pessoa será responsável individualmente pela totalidade da dívida, do crédito tributário. Tá? Então, nós teremos essa possibilidade. O artigo 124, ele traz quais são as origens dessa solidariedade. Ela pode ser natural ou pode ser legal. No caso do inciso 1 do 124, fala da solidariedade de fato ou natural. São aqueles casos em que as pessoas têm interesse comum na situação. Então não precisa a lei prever que eles são solidários. O próprio fato em si já descreve essa solidariedade. Por exemplo, um bem em condomínio. O inciso 2, ele fala da solidariedade de direito ou legal. Aqui sim, a solidariedade apenas existirá porque a lei está prevendo essa solidariedade. Bom, independentemente da origem da solidariedade, se ela é de fato, se ela é de direito, continua sendo solidariedade e o efeito continua sendo o mesmo. Cada devedor é responsável individualmente pela totalidade do débito. E aí, o artigo 124, parágrafo único, ele expressamente diz que solidariedade não comporta benefício de ordem, porque cada devedor responde individualmente pela titularidade. Bom, o artigo 125, ele vai falar dos efeitos dessa solidariedade. Então, primeiro, aqui nós temos um caso que nós vamos usar. Imagina o município cobrando R$300 de um imóvel, de IPTU de um imóvel, em que nós temos 3 devedores solidários, o devedor A, o devedor B e o devedor C. Então, essa é a situação concreta. Um determinado município cobrando R$300 de IPTU desses 3 devedores. Então, o que diz o inciso 1? Que o pagamento feito por um devedor solidário se aproveita aos demais. Pagamento feito por um devedor solidário se aproveita aos demais. Então, por exemplo, o devedor A pagou os R$300 de IPTU. Tá? Esse pagamento se aproveita a todos. Ou seja, o devedor B já não deve mais nada e nem o devedor C. Então, esse pagamento exonera a todos. Nesse exemplo, nós estamos falando de pagamento integral. Mas pode acontecer o quê? Que o pagamento seja parcial. Então, aqui no outro exemplo, nós temos o devedor A paga R$100. Fica ainda um saldo, um débito, na verdade, de R$200. Então, o pagamento de R$100 que o A fez se aproveita a todos. Agora, quanto é que o devedor B e o devedor C estão devendo? 200. Quanto é que o devedor A está devendo? Está devendo 200, porque a dívida é solidária. Então, todos ainda devem os R$200. E o pagamento feito por um se aproveita a todos os demais. O segundo efeito está lá no artigo 125, inciso 2, que é no caso de isenção ou perdão, remissão, concedida a um do devedor. A regra geral é a seguinte, que a isenção ou perdão ou remissão concedida a um devedor, por exemplo, concedeu ao devedor A, ela exonera todos os outros, ou seja, nem o B nem o C estariam devendo. Tá? Essa é a regra. Então, se um devedor solidário é isento ou se um devedor solidário é perdoado da obrigação tributária, essa isenção e essa
esse perdão exonera também os demais. Tá? Mas tem uma exceção. Qual exceção? Salvo se a isenção ou perdão for de caráter pessoal. Tá? For de caráter pessoal. Se ela for de caráter pessoal, por exemplo, o devedor A recebeu isenção ou foi perdoado porque tinha mais de 70 anos de idade. Um exemplo. Tá? Bom, se ele foi perdoado por causa disso, é uma isenção de caráter pessoal, ou um perdão de caráter pessoal. Então, B e C não se aproveitam desse perdão ou dessa isenção. Só que o inciso 2 fala, eles continuam sendo devedores solidários, por exemplo, o devedor B e o C continuam sendo devedores solidários, mas pelo saldo. O que isso significa? Que nós vamos pegar a parcela que era devida pelo devedor A, que foi isentado ou remido, e subtrair do total do tributo. O saldo é o que os outros devedores solidários ainda deverão em solidariedade. Então, a partir do momento que o A é isento ou perdoado e é de caráter pessoal, nós pegamos a parcela dele e subtraímos do total. O saldo é o que resta para os devedores pagar. Então, B e C continuarão devendo o saldo de 200. Terceiro e último efeito é no caso de interrupção da prescrição. Nós vamos estudar isso mais à frente, sobre a prescrição tributária. Então, por enquanto, é só a gente entender o seguinte, que a interrupção da prescrição praticada por um devedor, ela favorece ou prejudica todos os outros devedores. Tá? Então, se um devedor pratica um ato que interrompe a prescrição, se essa prescrição for favorável ou for prejudicial aos demais devedores, ela alcança todos os outros. Então, esse é o terceiro efeito da solidariedade passiva. Próximo ponto, dentro do sujeito passivo ainda, é a capacidade tributária passiva. Nós vimos que para ser sujeito ativo precisa ter capacidade ativa. Para ser sujeito passivo, nós precisamos de capacidade passiva. Então, capacidade passiva, conforme Paulo de Barros Carvalho, é a aptidão que as pessoas têm para serem sujeitos ativos e passivos, né, capacidade de uma forma geral. Então, podemos dizer que capacidade passiva é a habilitação da pessoa ser titular de direitos fundamentais para ocupar o papel de sujeito passivo da relação jurídica tributária. E aqui nós temos que entender o seguinte, que essa capacidade, que está prevista lá no artigo 126 do Código Tributário, essa capacidade passiva, ela não depende do que acontece no direito civil. Tá? Como assim? Capacidade tributária passiva, ela independe de tudo. Por exemplo, imagine que a pessoa seja um menor, um bebê de 1 mês de idade, ele se torna proprietário de um imóvel urbano. Ele será sujeito passivo do IPTU? Sim, na qualidade de contribuinte ainda. Mas ele não é incapaz para o direito civil? Não interessa, não depende da capacidade civil. Então, a capacidade tributária passiva não depende da capacidade civil. Em outras palavras, aqueles que para o direito civil são absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, para o direito tributário eles têm capacidade tributária passiva. Também não depende, a capacidade tributária passiva, ela independerá de a pessoa se achar limitada das suas atividades civis ou comerciais. Por exemplo, a pessoa foi interditada. Ela tem a sua capacidade civil restringida, mas a capacidade tributária passiva é plena. O falido, quem está em recuperação judicial, não tem mais aquela capacidade civil plena, mas para o direito tributário isso não interessa, não depende disso. E como eu falei para vocês, não depende nem ser pessoa, tá? Porque basta que ela, por exemplo, as chamadas sociedades de fato, elas não precisam estar devidamente constituídas para praticar fato gerador. Então a capacidade passiva, ela atinge qualquer pessoa ou qualquer criatura que consiga praticar o fato gerador.
Então, resumindo, como é que eu sei se na prática uma pessoa tem ou não capacidade tributária? É simples. É só você ver se ela consegue ou não praticar o fato gerador. Se ela conseguir praticar o fato gerador, então ela tem capacidade tributária passiva. Tá? Mesmo que ela não tenha capacidade civil, mesmo que ela não seja uma pessoa jurídica devidamente constituída. Outro ponto aqui é sobre o domicílio tributário, ainda dentro de sujeito passivo. Então, domicílio tributário, o Eduardo de Moraes Sabag diz que domicílio tributário é o local onde o sujeito passivo é chamado para cumprir seus deveres jurídicos da ordem tributária. No direito civil, vocês estudaram o domicílio civil. No direito tributário também tem um domicílio tributário. Tá? Então, esse domicílio tributário é onde sujeito passivo e sujeito ativo eles se relacionam juridicamente. É onde haverá envio de correspondências, fiscalizações, é no domicílio tributário. Então, o Código Tributário ele traz uma regra geral. Quem é que elege o domicílio tributário? Quem é que diz que pode, qual lugar é o domicílio tributário? Essa regra é feita pelo sujeito passivo. Essa eleição é feita pelo sujeito passivo. Então, regra geral, o domicílio tributário ele é eleito pelo sujeito passivo. Então, aqui o código ele não traz nenhum problema. O código vai trazer problemas o que acontece depois. O primeiro problema que pode acontecer é a ausência de eleição do domicílio tributário. Então, quando o sujeito passivo não elege o domicílio tributário, nós aplicaremos as regras que estão previstas no artigo 127, inciso 1, 2 e 3 do Código. Tá? Então, ali o artigo 127, inciso 1, 2 e 3, ele traz algumas presunções de domicílio tributário. Na impossibilidade de a gente aplicar os incisos, ou seja, se na prática não dá para aplicar os domicílios previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 127, nós aplicaremos a regra do parágrafo 1º, que o domicílio será o lugar da situação dos bens ou da ocorrência do ato ou fato que der origem à obrigação. Então, esse é o primeiro problema que pode acontecer, é o sujeito passivo não eleger o domicílio tributário. Aí, duas hipóteses. Primeiro, a gente aplica ou tenta aplicar os incisos do artigo 127. Na impossibilidade de aplicar os incisos do artigo 127, a Fazenda Pública considerará como domicílio tributário o domicílio do lugar, da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. O segundo problema é que a Fazenda Pública ela pode recusar a eleição do sujeito passivo. Então, a Fazenda Pública ela pode recusar a eleição feita pelo sujeito passivo quando impossibilitar ou dificultar a fiscalização por parte da administração pública. Então, o segundo problema ocorre quando? Aqui o sujeito passivo fez a eleição do domicílio tributário, mas ele dificulta ou impossibilita a fiscalização. Nesse caso, a Fazenda Pública pode fundamentadamente recusar. Se ela recusar, qual será o domicílio tributário? O mesmo anterior, o do lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então, aqui nós falamos do sujeito passivo, agora a gente vai passar para o próximo aspecto, que é o aspecto quantitativo. Então, o aspecto quantitativo, como o nome está dizendo, ele serve para definir o valor do tributo. É um aspecto que precisa ser explícito na norma. Ele tem que estar escrito na norma, porque sem essa previsão expressa na lei, nós não temos como calcular o valor do tributo, certo? Então,
Normalmente você vai ver isso como escrito na norma? Um artigo definindo qual é a base de cálculo e um outro artigo definindo quais são as alíquotas desse tributo. Então vamos só conceituar de maneira genérica o que é base de cálculo, o que é alíquota, até porque cada tributo tem uma base de cálculo própria e cada tributo terá alíquotas próprias. Então, nesse momento, é simplesmente para definir, né, de maneira genérica o que são. Então, base de cálculo é uma grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para obter o valor do tributo. Então, por exemplo, né, no caso do ITR, é o valor fundiário da obrigação, que é o quê? O valor da terra nua. Tá? No caso do IPVA, é o valor do automóvel. No caso do imposto de renda, é o valor da renda adquirida. E por aí vai. Isso seria base de cálculo. Certo? É essa grandeza numérica que nós utilizaremos para aplicar a alíquota sobre o caso. E aí a operação matemática entre base de cálculo e alíquotas é que resulta no valor do tributo a ser pago. A alíquota ela pode representar um determinado percentual, é o mais comum que você vai ver, ou uma unidade de medida. Tá? Quando ela é determinada por percentual, a gente chama ela de alíquota ad valorem, ou quando ela é representada por uma unidade de medida, a gente chama de alíquota específica. A mais comum que você vê na prática aí é a alíquota ad valorem, aquela que traz um percentual. Né? Cada tributo define a sua, ok? Então cada tributo definirá qual alíquota é cabível. Agora, normalmente você vai encontrar base de cálculo e alíquotas dentro de uma lei. Mas pode ser que alguns tributos você não tenha alíquota e nem base de cálculo, que vai ser desnecessária às vezes. Nesse caso, nós chamamos de tributos fixos. O que são tributos fixos? São aqueles que não existem alíquota para calcular. Por que não existe alíquota? Porque é desnecessário, já que a lei determina qual o valor do tributo. Um exemplo comum de acontecer com isso são nas taxas. Existem taxas que, quando elas são criadas, o legislador já coloca qual o valor da taxa. Então você não precisa calcular, o valor já está expresso na lei. Quando isso acontece, nós chamamos de tributos fixos. Tá? Lembrando, mesmo sendo tributo fixo, não existindo alíquota ou nem base de cálculo, o aspecto quantitativo ele está expresso, porque diz qual o valor do tributo. Próximo aspecto é o temporal. Temporal consiste em determinar o momento da ocorrência do fato gerador. Esse aspecto temporal é importante num sentido de que nós precisamos saber exatamente quando o fato gerador ocorre. Precisamos saber. Para quê? Principalmente para determinar qual é a legislação aplicável ao fato gerador. Então é de extrema importância determinar o momento de ocorrência do fato gerador para se determinar qual legislação é aplicável ao caso. O aspecto temporal é um aspecto que dependendo do tributo, ele pode ser expresso ou pode ser implícito. Isso dependerá da espécie tributária. Mas aqui nós vamos fazer uma classificação desse aspecto, né, desse aspecto temporal. Já para tentar, né, usar. Existe um fato gerador que é o chamado fato gerador instantâneo, né, que é um fato que ocorre isoladamente, não se prolonga no tempo. Então, o fato gerador instantâneo, ele ocorre apenas naquele momento. Então, por exemplo, na transmissão da propriedade, é um fato gerador isolado, instantâneo, não tem prolongação, não tem prolongamento de tempo, tá? Não se prolonga no tempo. Então, esse é o momento de ocorrência, é justamente nessas hipóteses. Agora, nós temos um fato gerador, que é o chamado fato gerador continuado. O fato gerador continuado, ele se prolonga no tempo, ele não é instantâneo. Ele vai ter um começo, vai se prolongar no tempo até chegar num determinado fim. Então aqui eu coloquei como exemplo um fato gerador continuado anual.
né, que começa lá no dia 1º de janeiro e tem um término no dia 31 de dezembro. Mas esse fato gerador continuado ele pode ter outra periodicidade, dependendo da lei. Ele pode ser um fato gerador mensal, trimestral e por aí vai. Mas isso sempre dependerá de uma previsão legal. Exemplo de fato gerador continuado, por exemplo, anual inclusive, é o IPTU e o ITR, que são fatos geradores continuados e anuais. E um outro, que é um fato gerador de período ou complexivo. Esse fato gerador de período ou complexivo, ele tem uma semelhança com o fato gerador continuado. Qual é? Também é um fato que se prolonga no tempo, é uma situação que se prolonga no tempo, não é instantânea. Só que nesse tempo ocorrem vários fatos geradores no curso desse tempo. Então, por exemplo, pode acontecer no imposto de renda isso daqui. A pessoa tem a renda numa data, na outra e na outra. Qual que vai ser o fato gerador, às vezes, disso? Vai ser o somatório disso tudo. Tá? Então, nós temos, às vezes, um imposto de renda, não em todos os casos, mas em alguns casos o imposto de renda pode ser por período ou complexivo, o ICMS, o IPI, tá? Esses tributos, às vezes, eles podem ser tratados dessa forma como complexivos também. Isso também serve para nos ajudar a entender o momento de ocorrência do fato gerador. E, por fim, o último aspecto é o aspecto espacial, que é para definir o local de ocorrência do fato gerador. Esse local de ocorrência do fato gerador, ele é extremamente importante para a gente definir quem é o sujeito ativo da obrigação, principalmente quando o tributo é estadual ou o tributo é municipal. Então, se um tributo é municipal, nós precisamos saber onde o fato gerador ocorreu para determinar qual município ele é o sujeito ativo ou não. Se ele é estadual, a mesma coisa. Então, esse aspecto espacial, ele também pode ser um aspecto expresso ou implícito, dependendo do tipo de tributo. Então, dependerá do tipo de tributo se ele será expresso ou implícito. Pessoal, por enquanto é só. Bons estudos para vocês.